Olá, meus irmãos do discipulado, do Manancial Ágape, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar a matéria sobre o batismo nas águas, né? Eu acredito que essa matéria é muito importante para vocês que vão se batizar. E hoje nós vamos estudar sobre essa matéria. Nós terminamos aí a matéria sobre o homem, né? Sobre o ser tricotômico que nós somos, e vamos partir para mais uma matéria aqui em nome de Jesus. De antemão você pega aí a sua caneta, o seu caderno, e nós vamos iniciar essa aula maravilhosa, ok? Tá tudo bem com vocês? Né? Vamos orar. Eu peço oração a vocês para Deus tomar a frente aí dessa situação, para que brevemente nós possamos estar juntos aí, reunidos, não é? Não só espiritualmente, mas fisicamente também. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos à aula, mas nós não podemos iniciar essa aula sem oração. A oração é que nos dirige. Amém? Vamos orar? Então você que já está aí com o seu caderno, com a sua caneta, eleve sua voz a Deus e vamos orar para que o Espírito Santo nos guie em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós oramos. Nós te agradecemos, pedimos ao Senhor que nos direcione nessa hora, que a tua palavra ela venha nos fortalecer, que a tua palavra ela venha nos instruir através do teu Santo Espírito, Senhor. Eu quero orar por todos os discípulos agora que estão estudando o discipulado, se preparando para o batismo, para esse fato tão importante, Senhor, que faz parte do processo, não é, da salvação. Eu te peço que o Senhor possa orientá-los e fortalecê-los, Pai, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, até a vinda do Senhor. Muito obrigado, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Bom, a revista... Não é essa aqui, ó. Nós estamos estudando essa revista e nós vamos estudar hoje sobre o batismo. Você vai anotar aí suas... Tá com o caderno aí, você vai anotar suas anotações, né? Bem, o que nós cremos sobre o batismo, né? A revista diz o seguinte, que nós professamos e ensinamos que o batismo nas águas é uma ordenança de Cristo para a sua igreja, dada por ordem específica do Senhor Jesus. Então, o que é que eu aprendo aqui? O que é que nós aprendemos aqui? Que o batismo não é uma opção, não é? O batismo, na verdade, ele é uma consequência da pessoa que já foi salva em Cristo Jesus. Ou seja, você já está salvo. E quando aconteceu a salvação na sua vida? Quando você nasceu de novo, quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida. O batismo, na verdade, é uma ordenância, né? Jesus ordenou. A Bíblia diz em Marcos 16, né? No capítulo 16, ele diz assim: quem crê e for batizado será salvo. O batismo faz parte do processo da salvação. Jesus falou no livro de Mateus 28, e o versículo 19, anota aí, Mateus 28 e o versículo 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Nós devemos reconhecer esse ato como testemunho público da experiência anterior. Tá vendo? Então, o que é o batismo? O batismo, na verdade, é um testemunho público, né? O ato de você se batizar diz que você nasceu de novo. Na verdade, o batismo, a pessoa que se batiza, ela está dizendo: olha, eu quero um relacionamento profundo com Jesus. Aconteça o que acontecer, eu estou de corpo, alma e espírito nesse relacionamento. Então, é essa a verdade que você deve absorver, não é? Continuando, o batismo também, na verdade,
um símbolo, né, público que representa algo espiritual, ou seja, é uma morte na verdade. O batismo é uma espécie de morte. E a gente pode perceber essa verdade lá no livro de Colossenses, no capítulo 2 e o versículo 12. Presta atenção na referência que eu vou te dar. Olha só, Colossenses, capítulo 2 e o versículo 12. Anotou aí? Vamos ler? Diz o seguinte: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Então o batismo, na verdade, além de ser um testemunho da experiência que você teve quando você aceitou Jesus, o batismo também é um sepultamento, não é? Eu digo sempre que o crente é a única pessoa que assiste o seu próprio sepultamento quando se trata do batismo, não é? Imagina o que é um sepultamento, né? Vamos pensar. Vamos supor que uma pessoa morreu fisicamente. Aí ela é levada para um templo, lá faz um culto fúnebre, leva essa pessoa para o cemitério, sepulta ela, ou ela é cremada, ou ela é sepultada, enfim, não importa a forma, e nunca mais você vê aquela pessoa. É assim que funciona. Se aquela pessoa aparecer, é uma assombração. Da mesma forma, é a pessoa que se batizou. Se você se batizou, aquela criatura lá do mundo, nunca mais ela deve voltar. Se voltar, é assombração. É tanto que quando a pessoa se desvia, as pessoas ficam assombradas. Olha só, se desviou, não é mais aquela pessoa. Porque a pessoa morreu, meu irmão, foi sepultado. Eu espero que aquele Daniel lá de trás nunca mais volte. Acabou, morreu, foi sepultado. É uma espécie de morte, sabe? Então, quando você vai se batizar, quando você se batiza, houve uma morte. Sabe, aquele João, aquela Maria que vivia lá no mundo, no caminho errado, sabe, sendo influenciado pelo sistema mundano, não existe mais. Você é nova criatura. E é por isso, meu irmãozinho, que lá no livro de Romanos, olha só o que diz o livro de Romanos, deixa eu ver aqui, Romanos, não é? A Bíblia diz que nós temos que andar em novidade de vidas. Eu vou ler aqui em Romanos, certo? Você vai abrir aí na sua Bíblia, tem um pouquinho de paciência, que a gente vai ler esse texto maravilhoso. Olha só. Você vai abrir Atos, aí vem Romanos, capítulo 6, não é? Atos, capítulo 6, diz assim, ó. De sorte que fomos sepultados, Romanos, capítulo 6 e o versículo 4. Notou aí? Romanos, capítulo 6 e o versículo 4 diz assim. De sorte que se fomos sepultados com ele pelo batismo, tá vendo? Então, Paulo está dizendo, se você realmente foi sepultado com Cristo no batismo, olha só, na morte, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, você tem uma nova vida. O batismo, na verdade, não é? É um ato, né, visível a todas as pessoas, que você agora é uma nova criatura, como está escrito lá no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. O que é que diz lá? Não é? Vamos ler? Eu acho que todos nós conhecemos esse texto. 2 aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 17, você anota aí no seu caderninho. Amém? Que diz assim, deixa eu ver aqui, olha só. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram,
e eis que tudo se fez novo. Veja, meu irmão, se alguém está em Cristo, não é quem esteve em Cristo, é quem está. Ou seja, um tempo eu fui crente, um tempo eu estive em Jesus, não é no passado e não é no futuro. O verbo está no presente. Aquele que está, não é quem esteve ou quem vai estar. Sabe? É por isso que você não deve, que Jesus disse, para você não ficar ansioso pelo dia de amanhã. É o agora. Você tem que estar firme agora. Amanhã, Deus vai te dar a graça para você se manter firme. Ok? Esse texto livra a gente da ansiedade do futuro. Porque qual é a raiz da ansiedade? Do futuro. Então muita gente diz assim, eu estou firme hoje e amanhã. Esse tipo de pensamento deixa você ansioso, enfraquece você agora no presente e você acaba saindo da presença do Senhor. O mesmo Deus que te deu a graça de hoje para você ficar firme, para você vencer a tentação, para você superar os problemas, é o mesmo Deus, meu irmão, que pode te dar a graça amanhã. Então hoje você tem que estar firme, sabe? Por isso que o texto diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tá vendo? O artigo aí está definido, é do verbo ser, tem a ver com o meu caráter. O meu caráter é um novo caráter, sabe? A minha personalidade é nova, é tudo novo. Nova criatura é. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já se passaram. E isso é pela fé, ok? Então, se você foi sepultado no batismo, você vai andar em novidade de vida, é uma vida nova. Não é mais uma vida velha. Você está novo em folha. Você se tornou um bebê espiritual e agora você está crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu tivesse saído com você, eu estaria dando glória a Deus por essa verdade tão maravilhosa que a palavra de Deus nos apresenta. Ok? Vamos mais uma vez, vamos ler a revista aqui. Deixa eu ver aqui. Nós aprendemos que o batismo, na verdade, é algo que é um símbolo que representa algo espiritual. Então, quando você se batizou, você foi sepultado, ok? Morreu. Por isso que a gente diz assim, que nós morremos para o mundo, né, e vivemos agora para Deus. Quando Cristo vier na sua glória e se manifestar, nós seremos glorificados também com a volta dele, ok? Paulo diz uma coisa interessante lá no livro de Gálatas. Gálatas, ele diz aqui, ó, não está na lição, mas nós vamos ler, porque é proveitoso para nós. Gálatas, capítulo 3, né? Paulo diz aqui, ó, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só que coisa interessante. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, Paulo não nega as realidades físicas, embora ele seja um mero mortal, embora ele esteja nesse corpo, a fé que ele tem no Evangelho, a fé que ele recebeu do Evangelho, através da graça, e lembre-se, quando eu falo do Evangelho, eu estou falando de Jesus Cristo, Jesus se revela no Evangelho, a fé que Paulo recebe no Evangelho, não é? Diz aqui, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o qual me amou e se entregou a mim por mim mesmo. Então Paulo está dizendo agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sou mais exclusivo. Então quando o batismo é uma prova de que você não é mais exclusivo, de que agora quem é exclusivo em sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é exclusivo, você não se torna mais dono do seu nariz, você agora tem um Senhor sobre a sua vida, um Senhor que cuida de você. Por isso que você deve considerar essa verdade, não é, para a sua vida. Bom, ponto 1, o batismo em águas é um ato importante, repleto de significados espirituais. Um dos significados nós já vimos aqui, que é o sepultamento, que é a administração pela igreja, que é administrado pela igreja ao crente, mediante o arrependimento e a confissão de fé. Onde quer que o evangelho seja pregado, nós
onde quer que o evangelho seja pregado. Nós efetuamos por imersão do corpo inteiro, uma única vez em águas, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo, a palavra batismo, né? Como é que a gente batiza, né? Por imersão. A palavra batismo, ela vem do grego chamado baptismo, que quer dizer mergulho, imersão. O significado dessa palavra, né? As evidências do batismo estão na Bíblia. Então vou citar aqui 3 evidências de que o batismo, na verdade, deve ser feito por imersão. Nós cremos assim. Existem outras crenças teológicas, mas nós, da Assembleia de Deus, Manancial Ágape, cremos assim. Foi assim que a gente aprendeu, ok? Eu não vou entrar aqui no mérito teológico, mas eu vou entrar naquilo que nós cremos. Vamos lá. No Novo Testamento não deixa dúvida sobre esse procedimento. João batizava nos rios, por imersão, não é? Onde é que a gente pode ver isso? Olha a referência mais uma vez, anota aí, João capítulo 3 e o verso 23, ok? Quando o Senhor Jesus foi batizado, está escrito que após o ato, ele saiu da água. Então lá no livro de Mateus, no capítulo 3 e o verso 16, você vai ver que Jesus é batizado por imersão no Rio Jordão. Ele sai da água. E aí quando ele sai da água, acontece aquilo que a gente vê, que o céu se abre, o Espírito desce em forma de pomba, né, e se ouve a voz do Pai dizendo: esse é meu Filho amado, a quem me comprazo. Outra referência você pode ler em casa, e aí eu quero que você leia o texto todo, sabe? Está lá no livro de Atos, no capítulo 8. Atos, capítulo 8. Atos, no capítulo 8. E o versículo a partir do versículo 26. Você vai ler todo esse texto em casa. Aliás, eu passo esse texto para você como lição de casa, ok? Lembre-se que o que reprova aluno é o quê? É não fazer a lição de casa, certo? Então faz a lição de casa, certo? Eu não vou ver, mas Jesus vai ver, ok? Então você vai ler o capítulo 8 de Atos, o versículo 26 até o versículo 40. Você vai ver aí o batismo do eunuco, certo? Filipe prega para um homem que vem de uma festividade religiosa. O que é que acontece? Eles se batizam em águas, sabe? Por imersão. Então você vai perceber essa verdade quando você lê esse texto. Amém, meus irmãos? Então na próxima aula nós vamos falar mais sobre o batismo, sobre a forma batismal, não é? Na próxima aula nós vamos falar isso. E eu espero que você tenha aproveitado bastante essa aula. E deixa eu dizer uma coisa para você: se você tiver, por favor, alguma dúvida, não hesite em me procurar. De madrugada, deixa o teu áudio lá no meu privado. Tem um grupo dos novos convertidos, tem um grupo da igreja. Você tem acesso para tirar suas dúvidas. Essa semana, por exemplo, o irmão foi tirar uma dúvida, né? Eu citei uma referência errada e ele muito sabiamente me procurou. Irmão Daniel, eu desconfiei disso aqui. Sabe, essa referência não bate. Olha que coisa linda. Significa que é o Espírito Santo já capacitando o crente a identificar aquilo que não é verdade, né? E aquilo que não bate bem, que não tem concordância. Ele me procurou, tirei a dúvida, ok? A gente falha. Então eu quero que você, por favor, me procura se você quiser saber mais sobre o batismo, sabe o que você não entendeu nessa aula. Amém, meus irmãos? Firmes com Jesus, lembre-se. O texto de Marcos: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, ok? Então você vai ser sepultado, ok? Eu vou estar no seu sepultamento, certo? Vou estar lá, você vai ser sepultado no batismo, vai ressuscitar com Cristo, é um sepultamento espiritual. Deus abençoe você. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos por essa aula maravilhosa. Que o Espírito Santo possa, meu Pai, acessar o coração dos teus filhos. E de fato ele pode, mas depende de nós. Nosso coração é a única porta que só tem maçaneta pelo lado de dentro. Então, que os teus filhos possam abrir essa porta, ouvir a voz de Jesus, para que eles possam se firmar no Evangelho até o dia do batismo e até o arrebatamento da igreja, Pai. Oh, meu Deus, toma em tuas mãos em nome de Jesus. Amém?
Irmão Daniel, se eu não for batizado e Jesus voltar, eu sou salvo? Bem, é sim. E eu vou te explicar por quê. Ok? Você que teve um encontro com Jesus, na próxima aula. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Fica na paz.